Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Snapdragon 460. Então nesse vídeo eu vou falar das especificações técnicas dele, vou falar da otimização de bateria desse processador, vou falar o desempenho prático dele, né, o que ele roda na prática, e se ele vale a pena pelo preço. Então, começando pelas especificações técnicas, ele tem uma CPU com 8 núcleos, sendo 4 deles núcleos grandes, Cortex A73 rodando a 1.8 GHz, e mais 4 núcleos pequenos, Cortex A53 rodando a 1.8 GHz. Que basicamente é a mesma CPU do 636, porém ele tem a versão Cryo, que é 240, que é cerca de 5% pior do que a do 636. Então, basicamente, você tem a mesma CPU do 636. Já no quesito GPU, ele utiliza a Adreno 610, que é uma baita GPU pelo preço. É a mesma GPU que o Snapdragon 662 usa e que o 665 usa. Além do que, ele utiliza memórias LPDDR4X ou LPDDR3, são as que ele suporta. Câmera, ele suporta câmeras com muitos megapixels, até 48 megapixels, fora aquelas várias câmeras, tá aqui a compatibilidade dele. E também ele grava em Full HD 60 fps, não grava em 4K, embora ele tenha processamento para isso. Provavelmente ele tem um processador de imagem mais fraco, por isso que ele não consegue gravar em 4K. Além do que, ele também tem a velocidade LTE, né, a velocidade de download dele é de 390 megabytes por segundo. E na questão da otimização de bateria, ele é um chip com 11 nanômetros, porém ele usa sim núcleos gastões, núcleos A73. Por isso, eu acho que ele vai ter uma otimização de bateria boa, mas nada espetacular. Vai ser uma otimização bem, digamos, ok. Porque embora ele seja feito em 11 nanômetros, que é uma litografia legal, ele tem os A73, que são núcleos um pouco mais gastões. Mas provavelmente ele vai ter uma otimização de bateria boa. Nada surpreendente, mas boa. E na questão do desempenho, na prática, o que esses dados que eu falei significam é o seguinte, que ele é um processador muito potente, inclusive ele não é para ser série 400. A Qualcomm provavelmente está fazendo isso aí por uma questão de concorrência, porque ele tem um desempenho muito mais próximo da série 600 da Qualcomm. Ele tem um desempenho em CPU do 636 com uma GPU do 665. Então é um desempenho, inclusive pela parte da GPU ser a mesma do 665, ele teoricamente em jogo deveria ficar parecido com o 665, com o 660 e os seus concorrentes, que são o LP70 e o Exynos 9610. A única coisa que ele vai perder é ter uma CPU um pouquinho mais fraca, com uma frequência mais baixa e um núcleo um pouquinho pior. Mas com isso você consegue rodar grande parte dos jogos entre o médio e o alto. Grande parte dos jogos você consegue rodar isso. Free Fire dá pra rodar no alto. Só alguns jogos que dependem muito da otimização, mas acima do médio ele consegue. É uma GPU até que bem interessante, intermediária. E para atividades do dia a dia, ele é um processador bem veloz. Nesse caso ele não vai desapontar. Em atividades do dia a dia, ele é um processador que tende a não travar e ter uma fluidez bem bacana. E se ele vale a pena pelo preço? Vale muito! Mas ele é um processador complicado, porque a gente não sabe qual o preço que a Qualcomm vai dar. A série 400 ela tende a ser uma série barata, certo? Ele tende a ser uma série mais barata e ele tem especificações de série 600, provavelmente com preço de série 400. Então ele provavelmente vai ter essa questão do custo-benefício, vai ser um excelente processador. E eu acho que vai valer a pena, depende muito do preço que você pôr ele. Lembre, você tem que pensar nessa questão, né? Ele vai estar com desempenho em GPU 660, 665 e CPU no 636. Então você tem que ver quais processadores têm esse mesmo desempenho para comparar ele. Beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida mais sobre o processador, mais detalhes, pode deixar nos comentários que estarei respondendo tudo, menos o que a Qualcomm não me disponibilizou, porque esse processador nem foi lançado em algum aparelho. Valeu!